Olá pessoal, nós estamos aqui na TV Mundi, num programa Enigmas, onde o normal, Cátia H, é ser diferente. E ser paranormal é normal, não é mesmo, Cris? Totalmente normal. Aqui nesse programa, paranormalidade é um assunto sério, levado à luz da ciência. E hoje, Kátia, falando em paranormalidade, nós vamos discutir um assunto muito interessante. Tribos nativas. O professor Leandro de La Pascua, que está aqui conosco... Que é uma sumidade nesse assunto. Cientista, pesquisador, viajou vários países do mundo e hoje ele vai falar do contato com as tribos nativas. ETs contatando com os índios, ETs contatando com a tribo Hopi e o que esses Hopis estão mandando, né? Sobre, né, 2012, principalmente essa questão de né? 2012, calendário maia, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, mas dentro deste foco das tribos indígenas. Com certeza. Legal. Professor Leandro, um grande pesquisador, está sempre trazendo conhecimentos novos e mostrando que os índios é a raiz. Gente, vamos apresentar aqui o professor Leandro de La Pascua, um pesquisador super sério. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui no Enigmas. Mais uma vez, né? Sempre junto uma honra estar com o aqui. senhor, viu, professor? Eu que agradeço. Professor, sempre. conta um pouco da história do contato dos índios Hopis, que é uma tribo super conhecida no mundo inteiro. Sim. Porque eles têm o contato com os Catinas. É que é uma das principais histórias, né? Gostaria que o senhor contasse essa história para o nosso internauta, para o nosso... né? Sim, a tribo Hopi, na verdade, hoje, atualmente, ela não existe mais como uma tribo formada. Certo. Existe, na verdade, os Zuni, né? Que são povos que descenderam aí dos Hopis e tal, mas a cultura Hopi ainda dentro desses povos lá do deserto americano ainda está um pouco viva, de certo modo. Eles ainda preservam os rituais e os ritos, né, dos descendentes dos últimos que sobraram desse povo, para se manter, né, esse culto aos Catinas, que são seres, né, teriam trazido conhecimento ao povo Hopi. E esses seres, eles vêm da onde, os Catinas? Os Catinas, né, inicialmente, né, a qualquer aí, classificação antropológica, eles seriam, né, deuses dentro da mitologia, aí no caso dos índios Hopi, desses povos do deserto. Que vieram para a Terra. Que vieram para a Terra. Porém, muitas características que esses seres compartilham, né, tanto nas representações, nas famosas bonecas Hopi, né, que eles ainda constroem, feito de plantas, né, pintam, né, decoram tudo, nas lendas, pelo tudo aquilo que os Catinas trouxeram, não são, assim, deuses que estão separados dos seres humanos. São seres físicos como nós, que vieram de um lugar muito longe, que vieram de uma região muito longe das estrelas, e trouxeram conhecimento à tribo, né, ao povo, ao ser humano, inclusive do futuro, das artes, né, de como proceder na agricultura, no dia a dia. E como seriam os Catinas, né, Kátia Gaia? Nossa, quero saber. E você também, né? Sim. Pela representação que a gente tem, tanto nas figuras Hopis, né, feitas em areia, pintadas, e principalmente pela informação das bonecas Hopis, há variações. Há seres que parecem pássaros, há seres que têm chifres, mas a principal, assim, representação que a gente pode ver dos Catinas é o típico ser de pele azul, né, com olhos negros, com olhos escuros, que aparecem em quase todas as bonecas e nas máscaras do povo Zuni. É como se fossem esses greys descritos na ufologia? É muito semelhante aos extraterrestres que hoje estão mais no filme, na mídia, na ufologia. São bem arredondados, né? Sim, um rosto, bem feições arredondadas, olhos negros, tal. Estrutura física um pouco diferente, mais alta, né? Porém, a pele azulada, tudo. Professor, é natural na sua pesquisa com esses nativos eles falarem de contatos com seres alienígenas ou intraterrenos? Sim, para eles, assim, dentro da moral do povo indígena, dentro da cultura que eles professam, eles não classificam muito como algo diferente de nós. Correto. Para eles também pertence ao mundo dos espíritos, é um outro povo apenas. Certo. Então, os índios admitem a existência de múltiplas dimensões no seu dia a dia, existência de forças espirituais que assim coordenam a vida do ser humano e de povos que não são, né, que vêm ou de dentro da Terra ou das estrelas ou de lugares distantes. Isso está dentro da mitologia e da cosmologia de várias tribos pelo mundo, não só da América. Na América toda você encontra isso muito rico. Os índios falando de seres que vêm aí de outros lugares. E o que eles falam exatamente? Desculpe, Cris. E não, o que falam? Com certeza. Eles falam muito sobre seres que eles encontraram e que trouxeram alguma coisa para eles. Trouxeram alguma modificação, trouxeram algum conhecimento, seja da agricultura,
seja trouxeram ali uma nova Mas dentro visão do cósmica. foco, como sendo mesmo um extra, eles não falam isto. Porque pra não eles, chega para eles esta consciência. sim, para eles não há essa separação. Pra eles Tá. é o povo que veio do céu, o povo das estrelas. Porque é um existe povo uma natureza muito simples, que para eles não existe essa Exatamente. diferença, como para nós. Acostumados ao mundo religioso, o tempo inteiro que eles vivem, de espíritos, de seres fantásticos, de animais fantásticos, animais místicos. Para eles ver um ser que é diferente deles, não há faz tanto diferença, impacto né? quanto haveria para a nossa Que nós civilização. humanos precisamos classificar de outras formas, para eles Exatamente. não, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que o senhor é um pesquisador, já viajou o mundo inteiro em busca de suas pesquisas. Professor, deve existir algum denominador comum num contato entre as tribos, que provavelmente eles devem falar sempre a mesma coisa. Sim. Qual seria esse denominador comum desse contato com esses Denominador comum deuses? é o que eles chamam dos nossos pais, né? Dos nossos criadores, o povo das estrelas. E Todos que, eles falam a mesma mesma coisa. coisa, que nós vamos retornar às estrelas. Nós viemos do céu e que o céu é a casa do povo do céu e a terra é a nossa casa. E eles dizem, os catinas professam, para esta época, gente, 2012, o ano que nós estamos, Sim. eles professam que algo com esse povo das estrelas vai ocorrer. O que será isso exatamente, professor? Porque Katina, dentro da linguagem antiga Hopi, quer dizer luz azul. Certo. Então eles falam o retorno da luz azul, né? A volta da luz azul. Que é interpretado por alguns dados, né? Por algumas análises das profecias Hopi, como sendo a estrela Alcione, outros falam que é a estrela Sirius, né? Correto. Mas é engraçado que ela entrou em triangulação, algumas estrelas estão entrando em triangulação numa posição e estão surgindo no céu, estão visíveis, né, pelos telescópios. Sirius, acho que é Sirius B, que é uma estrela azul. Correto. Ela está entre algumas estrelas importantes lá do nosso céu e vista no telescópio. Seria o retorno da luz azul, né, que eles estariam professando. E isso traria várias modificações, né, pro Por planeta. exemplo, quais modificações traria para o nosso planeta nesse momento? Principalmente climáticas, né, modificações assim, em termos de mudança da Terra, um pouco do eixo, né, magnético dos continentes. Falam muito da Terra se movendo, uma nova mudança, né, geológica mesmo no planeta. Certo? E você acha que pelo fato de nós estarmos 2012 regido pela Lua, tem Sim. muito a ver com a estrela, por ser... Sim, eu creio que sim. É um ano, né, regido pela Lua, no caso que as coisas, o próprio ciclo da Lua, as marés, né, no caso as mudanças de fase, elas vão regendo as transformações do ser humano. Sim. Também, as transformações da natureza, o aumento das marés, o aumento da força magnética. Que eles acreditam muito nisto também, Isso né? aí, converge para 2012, né? Perfeito. Professor, eles também falam, os índios, os aborígenes, Sim. os catinas, né? Eles falam dos catinas e falam também de um povo formiga que sai de dentro da terra. É uma das lendas Hopis, né? Não só dos Hopis, inclusive, dos Apaches, dos Navarros também. Eles falam que os seus ancestrais, né, os primeiros homens das tribos, né, quando eles vieram de um outro lugar, que eles não se lembram mais qual que foi, né? Mas Correto. os índios não são nativos da América, né? Eles vieram de algum lugar. Eles falam desses ancestrais que vieram de outro lugar. Quem ajudou eles seria ser um povo que vive embaixo da terra, o que eles chamavam de povo formiga. A gente não sabe se é formiga porque vive embaixo da terra ou é devido à aparência física. Correto. Às vezes falam do povo lagarto e do povo formiga, vivendo embaixo da terra. Povo lagarto também. Também, ajudando eles a ali se estabelecer na região. E também há uma curiosidade sobre os índios Apaches, que são ali vizinhos quase dos Correto. Navarros, Apaches, tudo naquela região do deserto. Sim. Sobre uma caverna onde os ancestrais deles encontraram gigantes. Isso foi divulgado até no Story Channel, né, e vários canais aí. Sim. Teriam encontrado gigantes nessas cavernas. E os ancestrais deles, para entrar em conflito com esses gigantes, e para matar todos eles, né, os homens gigantes brancos que vivem Correto. dentro dessa caverna, eles estariam ateado fogo, a caverna, tudo, né, ali para matar. E realmente os cientistas encontraram nessa caverna crânios que são 3, 4 vezes maior do que um crânio Que de um ser interessante. humano. Isso, Muito. gente, é só aqui na TV Mundi que você vai ver, porque não é divulgado na mídia comum. Com certeza. Sim, com certeza. Não é em né? qualquer lugar, porque assim, não há interesse dessa divulgação, né, professor? Sim, é muito mexe interessante com esse as assunto. bases da arqueologia, né, da evolucionismo, do conceito do Darwin, né? Mexe muito assim você encontrar seres que estão assim, de repente indícios de uma evolução paralela à nossa civilização, Com à nossa certeza. raça, né, à nossa era atual. Então,
foram achados ruínas embaixo do oceano, né? Muito foi falado sobre isso, Pois mas a arqueologia é algo tão que vai mexer tão profundamente, vai precisar de tantas provas, que a arqueologia desiste e bota de lado. Então, gente, daqui a pouco nós vamos entrar no próximo bloco e o professor Leandro Della Páscoa, ele vai falar todas as profecias possíveis de ocorrer agora em 2012. E neste ano, teremos um contato com os alienígenas? Não responda agora não, professor. No próximo bloco. Aguenta aí, gente. Novo aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. Não é, Cris? E o normal é ser paranormal, né, Cátia Gaia? Estamos Pois aqui é. com o professor Leandro, gente. E um assunto interessantíssimo, né, Cátia Mas Gaia? antes disso, para que os nossos amigos acompanhem o nosso aí. programa, entre em contato através do e-mail enigmas@tvmundi.com.br. Interaja, mande sua opinião. E sugestões também, né? Claro. De pauta, que vai ser muito legal interagir com vocês aí. Pois Professor, vamos ao nosso assunto. Sim, tá interessante, né? Conte tudo sobre 2012, as profecias desses índios, com essa conexão alienígena ou intraterrena. Bom, eu creio que assim, tudo que os Hopis teriam supostamente falado, né, sobre os acontecimentos aí da humanidade, não assim fala exatamente de 2012. Criou-se uma grande lenda, né, que eu cheguei até a abordar em outros programas por aí, sobre 2012 não ser assim, é um ano que o mundo vai acabar, um ano Ligado ao calendário maia. maia, como falam. Na verdade, é uma urgência do ser humano em querer escapar das suas responsabilidades, né? Pois é. O mundo vai acabar mesmo, né? Não vou fazer nada Tem mais. gente até fazendo dívida, achando que vai acabar mesmo e não pagando. Exatamente. E, na verdade, Verdade, o que os Hopi falavam é o que já está acontecendo, simplesmente do início de uma nova era, que vai ser Com difícil certeza. para o ser humano se a gente continuar poluindo, continuar tratando o planeta de uma forma complicada, a gente desaparece, o planeta fica. Com E certeza, a né? gente fala das estradas chegando, os índios falaram, profetizaram tudo se modificando, a Terra se modificando, a Terra sendo exaurida. E isso daria início a uma quinta era, que seria uma era onde, por todo o sofrimento, por tudo aquilo que o ser humano passar, ele teria a chance de acordar de novo e seguir para um novo caminho. Olha que Olha, interessante, que hein, Kátia? delícia. Que teríamos, Bem, feitos que de pra várias mim eras, né? é até uma conexão maior com a própria natureza, se nós tivermos esta Exatamente. consciência. Porque o planeta está pedindo isso, Com né? certeza. É Sim. o momento de a gente retornar e sermos humanidade. Uma unidade. Humanidade, gente. É o momento esse, né, professor? É o momento da gente realmente saber qual é o nosso papel aqui. O que nós viemos, né? O que nós temos de diferente em relação aos outros seres que vêm no planeta. Com certeza. Nós somos todos da mesma criação, mas a gente está aqui para ser guardião do planeta, na verdade. A Olha gente está que aqui para bonito, guardar. Por isso somos dos únicos, né? Um dos únicos seres que pensa, né, no planeta, que é capaz Reflete, de raciocinar, de construir máquinas. Seria para guardar o planeta, para cuidar do planeta, Mas, não para professor, exauri-lo, né? Consciência no pensamento, ou pensamento consciente, é saber necessário, né? realmente. Você não acredita que a tônica de 2012 é isto? Esta consciência, porque as Eu creio origens muito destes nisso. povos... Eu creio que pelo movimento que está, a gente olha para o Oriente Médio, a gente olha Sim. para as crises econômicas, é na verdade um desapegar de certas coisas e começar a olhar para outras. Então, os maias também jamais disseram que o mundo ia acabar em 2012. Na verdade, é o final do ciclo do calendário maia que é cíclico. Acaba um, começa outro, Até né? porque o calendário maia, gente, para quem não sabe, ele é redondo. Sim. É começo, meio e fim sempre. É, um ciclo, é um um ciclo. período São de ciclos, na verdade. alguns milhares de anos ali e começa tudo de novo. Professor, uma pergunta que não quer calar. E os ETs? E os intraterrenos? Eles entram em contato com a nossa raça pelos povos indígenas? O que eles dizem sobre isso? Na verdade, é uma coisa que a gente deixa sempre bem claro quando fala desse assunto. Dos únicos, né, que vão ter, dos seres humanos no planeta, que tem a cosmoética suficiente para receber esse tipo de contato e ver aquele ser como um semelhante, como também fruto da criação universal, são os povos indígenas. Com certeza. Eu creio que se eles tivessem que descer aqui oficialmente para conversar com alguém, os primeiros iam ser com os povos indígenas. Mas Eu com esses acredito povos também. eles já conversam, né? Eles já conversam, né? Mas quem seria, eu acho que o porta-voz teria que ser os povos indígenas.
Professor, mais uma pergunta sobre esse assunto. Uhum. Nós ouvimos em alguns documentários que os Estados Unidos comenta que vem naves, estariam vindo naves extraterrestres em direção ao Sim. nosso planeta. O senhor, pelas suas pesquisas, pelo seu contato com esses povos, o que o senhor acha desse assunto? Bom, assim, eu creio que o governo jamais ia divulgar nada, né? Quem comenta são algumas pessoas, pelo que eu sei, né? Claro. Do meio aí, ufológico, tudo, pessoas que foram ligadas ao governo. Correto. Porque o governo jamais ia anunciar algo assim. Mas eu creio assim que é iminente as coisas. O que está para acontecer na humanidade, né? Vai chegar a era, e a gente está chegando nova agora que está entrando, aonde o que a gente não é mais questão de acreditar, é questão que vai estar aí. Será visível, já. né? Vai a ser todos. visível a todos. Eu acho que esse é um assunto que não é mais questão de acreditar, é questão que já está aí e a realidade é inegável. As evidências são muitas, né, em nosso planeta. Com certeza. Há sempre um movimento para abafar, né, evidências maiores que poderiam estar hoje na mão da população, mas eu creio que eles já estão aqui há muito tempo. E essa luz azul, hein, Kátia, que nós íamos perguntar para o professor, né? Pois é, eu gostaria muito de saber, quando você falou sobre as estrelas, sírios, Sim, constelações, sim. será que não seria uma nave? Há várias interpretações aí dentro dessa linha, né, o de uma nave, de um cometa, de repente, passando próximo da Terra com a luz azulada e causando essas mudanças magnéticas. Algo a ver com este Hercólobus que todo mundo fala? O Alguma coisa do Hercólobus, ele planeta? é algo semelhante, mas mais no plano espiritual. É dentro mais do meio espírita. Você encontra dimensão como um mesmo. planeta espiritual mesmo, Certo. para recolher certas almas, certas energias. Nada a ver com Nada isso. físico, exatamente, né? Algo que passa, mas há realmente detecção de corpos aí que estão vindo do sistema solar externo para o nosso. Não se sabe se são planetóides, né? Que tipo de artefato que é que está vindo exatamente, né? Na sua pesquisa, os índios Hopis, eles dizem que algo vai acontecer, Sim, que é algo de forma vai haver geológica uma com o mudança. planeta. Porque eles falam que de tempos em tempos há essas mudanças no planeta. Então a gente estaria entrando para a quinta era. E o que seria exatamente essa quinta era que nós estamos adentrando? Depois que passar essas mudanças, só vendo realmente para a gente Então, saber nessa o que quarta era, seria, o que vai né? acontecer de fato? Porque eu quero saber nos mínimos A gente detalhes, está né, na gente? quarta, né? A gente Na quarta. está E para passar para essa quinta, teria que ocorrer alguma mudança uma planetária? mudança planetária, uma transição. Sempre ocorreu, segundo eles. Seria uma mudança geológica, vulcões Geológica. ativados, Eles falam que o maremotos. primeiro mundo foi destruído pelos ventos, depois o segundo destruído pela água, coincidência ao dilúvio, Correto. né? Depois destruído pelo fogo, né? E que nossa quarta era, né, começou depois dessa destruição. E aí a gente teria uma mudança grande pela Terra, pela geologia, pelos Falando movimentos sobre da Terra. era glacial, você acha que pode acontecer ou pode vir pelas águas também? A questão da era glacial, das mudanças climáticas radicais, é o que a gente falou até em outro programa, ela pode ocorrer a qualquer momento. A ciência ela é muito mais assim apocalíptica do que as próprias profecias. Sim. Porque uma profecia é algo muito vago, você pode interpretá-la de várias formas. Já a inversão Verdade. magnética de polos, glaciações, explosões solares, podem ocorrer hoje, pode ocorrer amanhã, pode ocorrer daqui 100 anos, a gente É nunca interessante sabe. que esses institutos até têm falado muito hoje na mídia, Sim. mas de uma forma assim muito tranquila. Mas nós É. sabemos que tranquilo não existe, porque quando eles Pode estão ocorrer falando, a qualquer né? momento. Pode Mas o ocorrer a mais qualquer evidente momento. hoje, nesse momento, seria uma explosão solar, pelo que eu entendo. É o que é mais comum ocorrer de tempos em tempos na Terra, porque é da própria natureza do Sol como estrela. E se acontece essa explosão solar, professor, o que ocorre com o planeta Terra? A gente tem aí uma balançada no campo magnético, né, no eixo magnético da Terra, o que, claro, a gente não sentiria fisicamente, mas provocaria um aumento da atividade de terremotos, de tsunamis. Mas acho que o principal que seria para a nossa civilização seria assim, a quebra das comunicações, né, do sistema de comunicação, até de eletricidade, dependendo Isso seria do bem difícil, né? fornecimento. Que aí geraria um É o caos caos social. o caos né? social que é o mais assim, temível do que, na verdade, o movimento da Terra, que é comum, ocorre milhões de anos, todo o tempo está se movendo. O problema é o caos social, se viesse a ocorrer esse tipo de coisa mesmo. Porque hoje todo mundo está dependente de um botão. Até mesmo Sim. para o dinheiro. Dinheiro Para você virou tirar o plástico, dinheiro, né? Você tem Tudo. satélite, você tem sistema computadorizado. Uma explosão solar é como explodir uma bomba atômica no espaço. Sim. Você queima todos os circuitos, todas as atividades de telecomunicação. Em dezembro nós percebemos isso, né? Sim. Até Professor, falando. Telefonia, né? uma pergunta que eu acho que o internauta gostaria muito de saber. Porque 2012, é claro, as pessoas têm um certo calafrio, porque existem as profecias maia, existem os apocalípticos que estão falando muito. Sim, sim. A sua mensagem para os nossos internautas
Uhum. Na questão de uma tempestade solar, o que deveríamos fazer? O que nós deveríamos fazer, no caso do... Bom, para a gente identificar uma tempestade solar muito severa mesmo, né? Primeiro que você fica sem comunicação total, né? E que à noite, Mas qual seria uma região... o primeiro sinal dessa tempestade para que as pessoas soubessem? Qual seria? Seria uma aurora boreal surgindo em São Paulo, por exemplo. Gente, você viu uma aurora boreal surgindo em São Paulo, é Porra. porque vai haver problema aqui, Sim. entendeu? Eu recomendo as pessoas se afastarem dos centros urbanos o mais rápido possível, se vierem verem socorrendo o céu, né? Porque o caos é social, o caos é da população. Então, A aurora boreal, o céu fica meio esverdeado com aquelas nuvens, sim, vai né? ficando com aquelas luzes que é justamente choque dos íons, né? Uhum. Da explosão solar, dos ventos solares, da radiação solar, com os íons da atmosfera e cria aquelas cores, aquelas luzes, né? Que é comum no Polo Norte devido à concentração ali dessas partículas. Sim. Nós estamos nos nossos momentos finais, né, Que Cátia? pena, Infelizmente, não é, né? O Cris? assunto é muito Pois legal, é, né? nós chegamos no X da questão aí de informação. Mas o professor Sim. vai deixar uma mensagem consciencial que ele traz dessas tribos, conhecer o mundo inteiro, trazendo conhecimento. E aqui na TV Mundo, o professor vai falar de uma forma inédita para vocês a mensagem desses povos. Dos povos indígenas. Povos O indígenas. que os povos indígenas ensinam a nós, né? Que Isso. julgamos assim tão assim evoluídos, tão maiores, né, do que esses povos considerados primitivos, mas que eles têm nas suas culturas, nas suas bases, algo que a gente vai ter que lutar muito ainda para conquistar, que é o respeito às formas de vida. É a paz sempre ao próximo, respeito sempre ao próximo, a guerra quando necessário, somente quando necessário, e o respeito às formas de vida, a interação com a natureza. Nunca você vai ver um índio destruindo ou derrubando a natureza, ao contrário de que muita gente disse, que o índio depreda a natureza. Não. Isso é uma mentira. Com certeza, tudo que ele usa, tudo que ele usa nos artesanatos, tal, nas suas roupas, veio de um animal do qual ele usou para se alimentar. Então o índio mostra o respeito. O respeito que eu acho que deve ser a maior lei da terra. Você não ama ninguém sem respeito. Com certeza, gente. Amar sem respeito se torna obsessão, pode se tornar até ódio com o tempo. Com certeza, então, gente. se você tem respeito, jamais você odeia ninguém. Isso aí, né, Cátia? Muito obrigado, muito obrigada, professor. Com certeza. Gente, aqui Eu o normal agradeço. é ser diferente e o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Essa é a única lei que todos nós, humanos, deveríamos seguir. E nós resolveríamos todo o problema planetário. Não é mesmo, Cátia Gaia? respeito, amor, paz e consciência. Você tem aqui no Enigmas. É isso aí. Até o próximo. Muito obrigado.